Glória a Deus. Em Provérbios, no livro de Provérbios 18, 21, a palavra de Deus vai dizer assim. Lê comigo. Consegue aumentar? Consegue aumentar? A morte. Amém? De novo. A morte, a vida. Quem come do seu. Amém? A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O nosso tema de hoje, uma palavra e dois caminhos. Através de uma palavra, podemos trilhar ou um caminho ou outro caminho. Temos dois caminhos, mas através de uma palavra, ou vamos trilhar um ou outro. A palavra, como diz, ele tem o poder da morte e também da vida. Lá em Salmos, no livro de Salmos, vai dizer assim, 33:6, vai dizer assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca e de seus exércitos, os exércitos deles. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Tudo nesta terra, eu, você e tudo que nele existe, foi criado através do quê? Através do quê? Da palavra. Amém? Tudo foi criado através da palavra. Diz assim comigo, repita comigo. Hoje, a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? O que você falou agora, você viu acontecer? Você viu acontecer? Você viu? Eu não vi. Você viu? Eu não vi. Mas a palavra que saiu da sua boca foi profetizada nesse universo. E o impossível, aquilo que não vemos, ele se torna natural, ele torna acontecer. Foi assim que Deus criou os céus e a terra. Aquilo que não existia, passou a existir pela palavra. Então entendemos que a palavra, ela tem um peso muito grande. Através da palavra, podemos trilhar dois caminhos, como foi dito. Qual caminho são esses? Um caminho da reclamação e o outro caminho da gratidão. Eu posso trilhar dois caminhos na minha vida. Um caminho, ele vai me levar para uma direção. E o outro caminho, ele também vai me levar para uma direção. Mas uma direção contrária daquilo que Deus quer para a minha vida. Aí, muitas palavras são ditas por cada um de nós. Nós temos duas escolhas ao abrir a nossa boca. Ou reclamamos, ou vivemos grato por aquilo que Deus fez. Mas a natureza carnal, geralmente, qual é o normal do ser humano? Qual é o normal do ser humano? Reclamar ou agradecer, ser grato? Qual é o normal, gente?
Geralmente é reclamar. E quando eu reclamo, eu estou fazendo que aquela reclamação, ela me faça retroceder. Reclamar. Quem tem carro aqui? Ou quem dirige aqui? Geralmente quando você engata ré, pode ser para frente, tem carro que é para frente, tem carro que é para trás, tirando os automáticos. Mesmo você engatando para frente, você vai para onde? Se você engatar a ré para frente, você vai para onde? Para trás. Toda vez que a gente abre a nossa boca e reclama, nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Todas as vezes que eu levanto da minha cama, ou eu propago uma palavra de reclamação, eu estou retrocedendo. Eu estou trilhando um caminho de pedras, um caminho mais difícil. Muitas palavras são lançadas por pessoas. Médicos lançam palavras falando assim: olha, o teu diagnóstico é de morte. Você não vai passar de 3 meses. Antes dela ouvir essa palavra, ela ainda estava animada a viver. Mas quando essa palavra saiu da boca do médico, ela, meu Deus, eu só tenho 3 meses de vida. E aquela palavra entra no ouvido dela, vai ao coração. Às vezes ela nem chega aos 3 meses. Porque ela ouviu aquela palavra e tomou posse. Como você vê que a palavra, ela tem poder. Ela tem força. No livro de Números, vai dizer assim, no livro de Números, capítulo 14. Depois, o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O povo, aí aconteceu que ou seja, quando eles saíram do Egito, primeira luta, primeiro obstáculo foi o quê? Vocês lembram o que está escrito na Bíblia? O mar vermelho. E o que eles começaram a fazer? Poxa vida, a gente saiu de lá para morrer aqui. Será que não era melhor ter ficado lá? A gente vai morrer aqui agora? Começou o quê? A reclamar. E eles já tinham visto poucos sinais ou muitos sinais? Tinha acontecido 10 pragas. E eles tinham sido atingidos? Eles tinham sido atingidos? Eles tinham visto as manifestações de Deus e diante de uma circunstância começaram a reclamar. O mar se abriu, passou o mar vermelho, demorou muito, 3 dias. Voltaram o quê? A reclamar. Poxa, Moisés, não tem água nesse lugar, vamos morrer de sede. 3 dias. Só o quê? Reclamando. Somente o quê? Reclamando. Mas é claro, isso só acontecia com o povo lá atrás, né? Só acontecia lá naquela época. Hoje ninguém reclama, né? Hoje ninguém fala assim, poxa vida, hoje na minha vida nada dá certo. Ai, meu Deus do céu, a minha vida não sai do lugar. Esse trabalho é horrível. Que lugar é esse? Que empresa é essa? Oh Deus, eu estou orando, nada acontece. Hoje não acontece isso, não é?
Hoje não acontece. Naquela época acontecia, hoje não. Meu Deus, poxa, para me viver casado assim, não era melhor não ter casado? Poxa, que carro é esse que o Senhor me deu? Que porcaria de carro é esse? Muitas palavras lançadas por cada um de nós, que tem poder, que tem força. Quando eu lanço, eu estou lançando, e ela tem o poder de fazer aquilo se transformar em algo. A reclamação, ela faz até mesmo adoecer. Ela traz doença. Reclamar é mais fácil do que buscar uma solução, né? Reclamar é mais fácil do que buscar uma solução. Quantas são as pessoas que estão desempregadas, e aí ela ora a Deus para que Deus abra a porta do emprego. Deus vai e abre a porta do emprego. Ela começa 1 mês, 2 meses, daqui a pouco, o que ela está fazendo naquele emprego? Reclamando. Reclamando. Mas por quê? Porque ela está trilhando o caminho da reclamação. E toda vez que ela abre a boca, aí ela não entende porque a vida dela não anda, porque a vida dela não progride, porque ela só reclama. Ela só reclama. Vamos, pega a palavra de Deus na sua mão. A gente vai entrar agora no texto principal, você vai entender. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Não consegue deixar maior? Capítulo 16, no versículo 16. Fique de pé um minuto, por gentileza. Vamos ler a palavra de Deus. Aí diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim, versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, seus donos, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Indo-se, repetiu por muitos dias. Repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e arrastaram para a praça, na presença de autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas,
mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros na prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar-se em nome de Jesus. A primeira pergunta, lá no 16. Para onde Paulo e Silas estavam indo? No versículo 16. Aconteceu que eles estavam indo para um lugar de oração. Acreditamos que ele estava indo para onde? Para a igreja. E no meio do caminho, se deparou com uma mulher que tinha um espírito adivinhador. E essa mulher continuou seguindo a Paulo e Silas, falando que eles estavam ali para levar o caminho da salvação. E a Bíblia diz que Paulo se indignou. Mas se indignou contra a mulher? Contra a mulher? Não. Contra o espírito adivinhador que estava naquela mulher, que estava falando na boca daquela mulher. E diante disso, ele foi e, através do quê? Da palavra, mandou que aquele mal saísse em nome de Jesus daquela mulher. E aquela mulher ficou o quê? Sã. O mal foi embora, através do quê? Da palavra. Mas, quantas são as pessoas aí, naquele momento, as pessoas fizeram o que com Paulo e Silas? Acabaram com o lucro, porque existiam senhores que ganhavam dinheiro com aquela mulher, porque ela vivia adivinhando, usado pelo mal, para interpretar o passado, o presente. Era uma vidente do mal. E quando aquele mal saiu, acabou-se a fonte de lucro daqueles senhores. E aí começaram a perseguir a quem? A Paulo. Paulo e Silas. Oxe, vocês vieram aqui perturbar, mas veja bem, Paulo e Silas tinham feito bem ou mal para aquela mulher? Na sua opinião, ele tinha feito bem ou mal? Quando o mal sai do meu corpo através do nome de Jesus, alguém está fazendo bem ou mal para a minha vida? O bem. Mas para aqueles homens, Paulo estava fazendo o mal, porque acabou com vamos dizer assim, o caixa deles. Quantas são as pessoas que dá crédito, mas aquele espírito que estava naquela mulher, um espírito de adivinhador. Quantas são as pessoas que dão mais crédito à palavra que vem do diabo, do Satanás, do que a palavra de Deus? Tem até igrejas que usam pessoas manifestadas para botar medo nas pessoas, sendo que Jesus Cristo venceu a morte, venceu Satanás na cruz. Tem mais gente que tem mais medo, tem medo de Satanás e não tem temor de Deus. Nós temos que ter esse Deus dentro de nós. Esse Deus, ele libertou aquela mulher. Mas para aquele homem, para aqueles homens daquela cidade, eles estavam fazendo mal, porque naquele momento eles estavam tirando a fonte de lucro daqueles homens. Aí diz assim, versículo 20, levando aos magistrados, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam
perturbam a nossa cidade, propagando costumes e que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão levou, unida contra eles, aos magistrados. Rasgando-lhes as roupas, mandaram o quê? Açoitá-los. Os homens estavam indo para a igreja. No meio do caminho, salvou, libertou uma pessoa. E para aqueles homens, estava fazendo mal. Estava indo na contramão do mundo daquela época. Estava indo na contramão dos costumes daquelas pessoas. Mas para eles estavam fazendo mal. E eles, o que fizeram com Paulo e Silas? Deram uma surra neles. Deram chicotadas, deram... Aí diz assim, e depois de muitos açoites, depois de quê? Muitos açoites, lançaram onde? Na prisão. E ordenaram ao carcereiro, guarda com toda a segurança. E esse, recebendo tal ordem, levou o cárcere interior, prendeu os pés deles e o tronco. Guardaram aqueles homens, Paulo e Silas, como se fosse um criminoso, mas aquelas que perturbavam a ordem romana naquela época. Agora imagine, uma pessoa que estava indo orar, que estava indo buscar a Deus, no meio do caminho, libertou uma pessoa, recebeu chicotada. Aquele dia estava sendo muito bom para aqueles homens, não estava? Estava ou não estava? Estava sendo um dia daqueles, abençoado. Aí para completar, para onde que eles foram mandados? Para a prisão. Para a prisão. Depois de ter tomado uma surra, depois de tantas coisas, ainda foram presos. Aí diz assim, por volta, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a reclamar da situação com Deus. Não está escrito isso aí na tua Bíblia? Não? O que está escrito aí? Eles fizeram o quê? Eles tinham passado o que passaram, e eles estavam o quê? Orando e louvando a Deus. Esse versículo é um ensinamento para mim e para você. Independente do que passamos, não temos que reclamar, mas orar a esse Deus, clamar a esse Deus. Eles não estavam apenas orando, eles estavam orando e louvando. Eles tinham motivos para reclamar? Humanamente falando, eles tinham ou não tinham motivo para reclamar? Tinha. Poxa Deus, eu ia para a igreja, olha só o que aconteceu, eu tentei evangelizar, olha o que aconteceu, estou preso, estamos presos. E agora, como que a gente vai sair daqui? Mas em momento algum, a Bíblia fala que eles reclamaram. Mas a Bíblia vai falar que eles, à meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Orando a Deus e louvando a Deus. Não importa o que você está enfrentando, não reclame, não murmure, ore a Deus, ore a Ele, porque o poder da palavra que sair da tua boca chega aos céus. Deus deve ter olhado lá de cima e falado: meu Deus, esses homens passaram o que passaram,
Em vez de eles estarem reclamando comigo, eles estão orando. Eles estão louvando. Não, peraí que eu vou dar um jeito. O que a Bíblia fala que aconteceu? Aí diz assim, vamos falar que eu interrompi aqui falando que eles estavam reclamando, né? Vamos ler o 25 de novo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estavam sozinhos ali? Não estavam. Estavam escutando. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos, o que? Se soltaram. Amém? Eles não reclamaram. Diante daquele dia mau, daquele dia de luta, eles não reclamaram. Eles não trilharam o caminho da reclamação, mas eles acreditavam num Deus que era muito maior do que o problema que eles estavam passando naquele momento. E assim eles usaram a palavra para falar com esse Deus. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o seu filho, profetiza sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre toda a sua casa. Não diga que ele não tem jeito, que ela não tem jeito. Ixi, aquele é um cachaceiro. Mude, se você falou isso, pega essa palavra, amassa e joga fora. Profetiza que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus. Pastor, mas o senhor não sabe, ele está nas drogas. Meu irmão, ele esteve nas drogas muitos anos. A minha mãe e eu orávamos. O que acontecia? Nada. Aparentemente. Lembra da palavra que você falou? Aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu. Estava acontecendo algo invisível, a qual eu e ela não estávamos vendo. Quanto mais nós orávamos, mais ele se aprofundava nas drogas. Acordava meio-dia, todos os dias. Começava a trabalhar, saía do emprego, era mandado embora. Minha mãe faleceu. Ela não pôde, em vida, ver ele se converter. Ele se converteu. Mas a oração que eu e ela fizemos, ficou ali. Não desista, continue orando. Não reclame. Reclamar não vai mudar nada. Ore a Deus, ore a esse Deus que ouve a sua oração. A palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Ore, profetiza, meu Deus, ele está assim, ele está assado, mas eu creio que ele já é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Não importa, não olhe, não veja com os olhos carnais, veja com os olhos espirituais. Quem olhasse para o meu irmão, nunca ia imaginar que hoje ele estaria buscando Jesus. Hoje ele está buscando Jesus. Mas fruto do quê? Da palavra. Do nosso joelho no chão. Da nossa oração. Eu falo para ele, a nossa mãe ia ficar muito feliz por ver a sua transformação. Mas um dia, ela verá você na glória. Valeu a pena orar, valeu a pena não desistir. Muitos desistem. É mais fácil, como falamos, é mais fácil o quê? Reclamar. É mais fácil reclamar. Quando eu reclamo, vamos dar um exemplo. Tem 10 qualidades naquele lugar. 10 qualidades. Um defeito que eu vejo, aí eu começo a reclamar. Eu tiro o foco das outras 9,
que são qualidades, e passam a olhar só para o defeito. É isso que acontece. Lembra dos espias? Quantos foram lá espiar a terra? 12. 10 voltaram falando, não, lá não dá, não sei o quê. 2. Não, vai dar. Porque o nosso Deus é muito maior. Não fique focado no problema. Não fica focado na luta que você está passando. Se você focar na luta que você está enfrentando, se você focar naquilo que você está passando, você não vai resistir. Foque em Cristo. Se você colocar o seu foco em Cristo, aqueles homens, eles estavam todos machucados. Todos. Mas eles não estavam olhando por que eles estavam enfrentando. Eles estavam olhando para Cristo. De repente alguém, um dia, propagou sobre a sua vida uma palavra de derrota, uma maldição. Mas essa maldição, se você crer, através da palavra de Cristo, será quebrada em nome de Jesus nessa noite. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Não importa o que falaram para você, esquece, já era. O que vale é hoje. O que falaram para você ontem não importa, é hoje. É hoje. Aí, muitos falam assim, poxa, mas então eu não posso reclamar? Não posso reclamar de nada? Depende. Depende. Por que depende? Depende do que você está reclamando. Vamos supor que você foi no restaurante. Você pediu peixe e veio frango. Você não vai reclamar? Ó, garçom, acho que houve um equívoco. Acho que meu pedido não é esse. É diferente. É diferente. Ah, eu perdi o emprego. Quer dizer que eu não vou reclamar, pastor? Não. Pô, minhas contas. Amigo, Deus te deu saúde. Amanhã você vai estar de pé para Deus vai preparar algo muito maior do que hoje. Agora, se você reclamar hoje, talvez amanhã não vai acontecer. Aquele povo de Israel que reclamou. Chegaram na terra prometida? Chegaram? Nenhum deles. A não ser quem? Os dois. Aqueles dois que tinham um espírito diferente, que estavam olhando para Cristo, que estavam olhando para Deus, chegaram. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em algumas coisas. Em tudo? Deem graças, porque esta é a vontade de quem? Amém? Em tudo, deem graças. Tudo. Está dando, pastor, está dando tudo errado hoje. Dê graças. Porque você não está sozinho. Aqueles homens não estavam sozinhos. Deus tinha um propósito naquele lugar. Eu não vou ler, mas lá na sua casa você lê. O que aconteceu depois dessa passagem? Quem se converteu depois? O carcereiro. Não só ele, mas a sua família. Através do quê? Do testemunho de Paulo e Silas. Através do meu testemunho e do seu testemunho, podemos ganhar pessoas. Podemos ganhar pessoas. Mas se nós fizermos igual eles fizeram, mesmo diante de qualquer circunstância, ficar olhando para onde? Para Cristo. Se olhar para Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Em Romanos 10, diz assim, 9 e 10, né? 10, 9. Se com a sua boca
se com a sua boca confessar Jesus como Senhor em seu coração, você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Glória a Deus. Você que está hoje aqui pela primeira vez, se você confessar Jesus hoje como seu único Salvador, se você crê que Ele tem poder de mudar a sua vida, de te salvar, hoje a sua vida muda, lembra? Hoje a palavra está decretada, a sua vida hoje ela muda. Ela não melhora, ela muda. Jesus, Ele não melhora a vida de ninguém, Ele muda. Muda. Amém? Hoje, o 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para onde? Para a salvação. Amém? Você hoje está nesse lugar. Você hoje está nessa igreja. Deus, Ele te trouxe nessa igreja hoje, para através de uma palavra, mudar toda a sua vida e mudar toda a sua casa. Toda. Mas essa igreja, chamada Novo Tempo, não é um lugar para que você venha frequentar. Eu estava à procura de uma igreja para me frequentar. Não, aqui não é esse lugar. Não é, pastor? Não, não é. Porque lugar para frequentar é shopping, lugar para frequentar é casa. Alguém frequenta a sua casa? Aqui não é lugar para frequentar. Aqui é um lugar para você pertencer. É uma família que te acolheu desde o momento que você entrou naquela porta. Ela te acolheu. Se sinta acolhido. Você que está pela primeira vez, se sinta acolhido. Eu fui acolhido nesse lugar, porque Jesus habita nesse lugar, e Ele te acolhe nesse dia. Ele te acolhe, quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida a partir de hoje. Repita assim comigo. Eu declaro um novo tempo para a minha vida. Amém? Um novo tempo. Eu vou fazer uma oração. Se até alguns minutos você só reclamava de tudo, acabou. Quando as coisas começarem a dar certo, o que você faz? Paulo e Silas. Isso foi um ensaio. Agora vamos agora real. Quando tudo começar a dar certo, o que você faz? Amém? Quando tudo começar a dar errado, o que você faz? Glória a Deus. E o que acontece com as correntes? As cadeias caem. Amém. Nosso Deus, eu tenho certeza que essa pessoa que está aqui recebeu essa palavra, e a palavra tem poder. Através do poder de Jesus Cristo, a sua vida muda hoje. Se um dia alguém decretou uma palavra de derrota, uma palavra de maldição para a tua vida, já era. Jesus Cristo, Ele tira essa palavra, Ele converte essa maldição em bênção.
a sua vida, o seu casamento, a sua saúde, tudo é restaurado, um novo tempo, uma nova vida para você. Jesus Cristo te dá hoje, Jesus Cristo decreta nessa noite uma vida transformada, uma vida de salvação, uma vida de bênçãos sem medidas, uma vida transformada da água para o vinho. Meu Deus, ó Senhor, queremos te louvar por tudo que passamos hoje. Se houve lutas, amém. Se houve vitórias, amém. O importante é que o Senhor nos ouve. O importante é que o Senhor morreu naquela cruz para nos dar vida, para nos trazer a salvação, a vida eterna. Meu Pai, queremos entregar todos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que vieram de algum lugar machucados, que vieram de algum lugar trazidos pelo teu Espírito, essa pessoa que já está há anos na caminhada, que talvez estava desanimada, talvez ela já não estava mais lembrando daquilo que o Senhor fez, talvez ela tinha esquecido que ela já foi um dia curada, ela foi um dia transformada, talvez ela esqueceu, mas nessa noite a mente dela foi restaurada, e o Senhor restaurou a mente dela, lembrando da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou. Aleluias, Pai. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.